Olá, eu sou o professor Hercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Esse é um vídeo de continuação daquele nosso assunto sobre diversidade cultural que nós conversamos no vídeo anterior. E hoje, de forma muito específica, nós vamos entrar num assunto muito importante na diversidade cultural, muito presente ao redor do globo terrestre, certo? Que é o fenômeno religioso. Hoje nós vamos falar sobre o fenômeno religioso. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre o fenômeno religioso é que ele é intrínseco à natureza humana, ou seja, todos os seres humanos já nascem com uma potência de abertura ao fenômeno religioso, ao transcendente, certo? Isso ao longo de toda a história humana. Nós já nascemos com essa curiosidade, com essa pulga atrás da orelha em relação ao sobrenatural, em relação ao transcendente, em relação ao fenômeno religioso. Isso não significa que todos os seres humanos pratiquem uma religião ou que todos os seres humanos acreditem em divindades, porque a gente sabe que não é bem assim. Os céticos, por exemplo, são aqueles que não sabem se Deus existe ou se não existe, mas também tanto fez para eles. Os ateus, por exemplo, são aqueles que acreditam plenamente que Deus não existe, que não existem divindades, certo? Mas isso não significa que um ateu, por exemplo, não se relacione com Deus. O relacionamento de negação é um relacionamento. O fato de negar as divindades é um relacionamento de negação, certo? Então isso faz parte do fenômeno religioso, isso faz parte dessa abertura ao transcendente que já é natural a nós, seres humanos, beleza? E aí, dependendo dos valores familiares, da geografia e outros aspectos, a religiosidade se manifesta de forma diferente para outras pessoas, certo? Agora, após a globalização mesmo, que as pessoas tiveram muito mais acesso, principalmente com as redes de informação, com a internet, que nós tivemos muito acesso às outras religiões, às outras culturas, e as pessoas estão conseguindo, às vezes em lares ateus, surgem cristãos, ou em lares cristãos surgem ateus, em lares cristãos surgem muçulmanos, por causa desse acesso às diferentes formas de pensar a religiosidade, beleza? E hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre o budismo. Dando uma introdução ao fenômeno religioso, nós vamos fazer um breve sobrevoo às principais religiões do mundo, certo? Claro que existem muitas outras religiões, mas nós não temos assim tanto tempo para falar. Então nós vamos falar hoje sobre o budismo e depois sobre o taoísmo. Aí a gente conclui esse vídeo. Lembrando que é uma visão de alguém de fora, de alguém que não pratica, então é quase como, não é teologia, porque teologia é falar de religião, de dentro da religião, é quase como uma ciência da religião, alguém de fora que observa a religião. Não é fazer juízo de valor, lembra? Não é julgar moralmente uma religião, não. É estudar a religião. E estudar a religião eu posso sim estudar de fora, com o olhar de fora. Eu não posso julgar uma religião olhando de fora. Eu preciso entrar para poder entender de dentro, certo? Então, o budismo surge com a figura do Siddhartha Gautama, certo? Que passa mais tarde a ser chamado de Buda, que significa o iluminado. Então, Siddhartha, ele tem a sua conversão, diz a história mais ou menos que é assim. Siddhartha Gautama era de uma família muito rica, vivia em um palácio e a sua família lutava para que ele não sofresse, para que ele não tivesse acesso ao sofrimento do mundo. Então, até a sua vida de adolescência, ele viveu a sua vida muito em paz, muito longe de qualquer sofrimento. Até que ele vira adolescente, ele resolve sair do palácio, lá na sua rebeldia de adolescente, e aí ele entra em contato com o sofrimento do mundo, com o sofrimento das pessoas. As pessoas estão sofrendo, estão
doentes, estão tristes e tudo isso. E ele tem esse contato, ele volta para casa e fica se questionando, filosofando, pensando por que existe o sofrimento no mundo, por que as pessoas sofrem. E aí diz as tradições que o Siddhartha ele senta embaixo de uma árvore e aí ele começa a meditar nessa ideia do sofrimento, por que o sofrimento existe. E diz a tradição que ele passa alguns dias ali embaixo dessa árvore, meditando. Ao lado da árvore, mais para frente, assim, teria um rio. E aí já dias ali ele meditando, fazendo a sua meditação, ele ouve dois pescadores que estão remando no rio em barcos diferentes. Então tem um que está mais perto da margem e um que está mais para o meio do rio. O que está perto da margem grita: "Ai, a correnteza está muito forte, eu não estou conseguindo remar direito." E aí o que está lá no meio do rio, ele diz assim: "Vem mais para o meio, no meio tu não sofre tanto, no meio a correnteza não é tão forte." Plim! Na cabeça do Siddhartha. Aí surge então a teoria do caminho do meio. O budismo é uma religião que vai buscar esse caminho do meio, esse meio termo, esse equilíbrio da vida humana. Porque, segundo o budismo, quando nós vamos para o extremo, nós sofremos. O sofrimento está porque nós abraçamos o extremo, exageramos na falta, no exagero, e precisamos encontrar o equilíbrio, o caminho do meio. O caminho do meio vai nos afastar de todo o sofrimento. No budismo se tem a tradição do Dharma, o Dharma que é a energia vital, é toda essa força que governa o universo, certo? Essa energia vital que faz todas as coisas acontecerem, que faz as plantas nascerem, que faz as pessoas viverem, os filhos nascerem, é a força do Dharma. O budismo acredita na reencarnação, então as pessoas morrem e as pessoas nascem de novo como uma outra chance de se aprimorarem, de melhorarem, né? Se acredita também no karma. O que é o karma? O karma é a resposta do Dharma para mim a partir das minhas ações. Então, se eu pratico o mal, o Dharma me dará karma mal, me dará karmas maus, né? Se eu faço bem para as outras pessoas, o Dharma, a vida, me dará o bem. Por isso que o budismo acredita nessa teoria do karma, né? O karma, então, é uma resposta do Dharma, é uma resposta da vida para as coisas que eu faço. Se eu pratico o bem, a vida me dará o bem. Se eu pratico o mal, a vida me dará o mal. Certo? E o budismo fala do sofrimento e dos desejos. Então, quanto mais eu desejo, mais eu sofro. Eu desejo demais comer tal coisa, aí eu já sofro porque eu estou desejando, desesperadamente. Aí quando eu como, eu percebo, nossa, nem é tudo aquilo, aí eu sofro de novo. Então o budismo diz que a gente precisa tentar diminuir ao máximo os nossos desejos. E aí eu chego no Nirvana. O Nirvana é o estado de espírito que a pessoa ela conseguiu ficar sem os desejos, uma vida longe dos sofrimentos. O Nirvana, há pensadores que dizem que o Nirvana é um estágio que a pessoa chega só no final da vida, né? Ou até um pós-vida, né? Ou o Nirvana é um estágio que as pessoas chegam durante a vida. Então, a pessoa chega ao Nirvana, passa algum tempo ali, depois ela sai, sofre e faz os exercícios espirituais e meditação e tudo para chegar ao Nirvana de novo. Então, as pessoas elas entram em estágio de Nirvana e saem do estágio de Nirvana. Entram e saem nesse estágio. Certo? Esse é o budismo. Tem tanta coisa para falar do budismo. As 5 nobres verdades, os 3 pilares. Só que é muita coisa para a gente falar. Certo? Então, assim, ó,
é um estímulo a você que queira pesquisar um pouquinho sobre essas religiões também. Agora, o taoísmo. O taoísmo é a religião do Tao. O Tao significa caminho. O taoísmo tem como personagem principal Lao Tse, e aí ele vai afirmar que a natureza é a manifestação do Tao. O Tao como esse caminho, como essa energia vital também, que manifesta a natureza. E o taoísmo valoriza demais a natureza, por isso que quem vai para o Oriente e conhece templos taoístas, os templos taoístas são construídos em lugares maravilhosos, no meio da natureza, próximos a cachoeiras, a rios, porque o taoísmo valoriza muito essa relação do ser humano com a natureza. E o ser humano precisa se relacionar com a natureza adequadamente, de duas formas. Wu Wei e Ziran. Wu Wei é a não ação, ou seja, o ser humano não tem que interferir na natureza. Deixa a natureza viver a vida dela, sem interferência humana. Ou o Ziran, a espontaneidade. O ser humano vai interferir na natureza de forma espontânea, de forma natural. O ser humano vai pescar para se alimentar, vai matar um animal para se alimentar, mas isso faz parte da espontaneidade da natureza. Isso é natural, isso faz parte da natureza humana até. Então isso é espontâneo. Então é esse tipo de relação que o ser humano vai ter com a natureza, certo? É uma relação de equilíbrio. Por isso que tem esse símbolo aqui do Yin e Yang, o bem e o mal. Então nós temos aqui um lado branco com uma pontinha preta e um lado preto com uma pontinha branca, para dizer que em todo bem há um pouquinho de mal, em todo mal há um pouquinho de bem, para dizer que há um equilíbrio. O taoísmo busca esse equilíbrio com a natureza, certo? Esse equilíbrio com a vida. Acontece muito preconceito religioso, certo? Alguns cristãos, inclusive, têm essa ideia de que tudo é coisa do diabo, como se as outras culturas acreditassem no diabo, ou o diabo existisse nas outras culturas, e dizem que esse símbolo do yin e yang é coisa do diabo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o diabo nem existe na cultura taoísta, certo? Então o yin e yang é um símbolo do equilíbrio, o símbolo do equilíbrio com a natureza, com a vida, né? E o pós-morte, então, para o taoísmo é o retorno ao Tao. As pessoas morrem e elas retornam para esse princípio vital, esse caminho que é o caminho que fundamenta toda a vida, que fundamenta todo o universo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho que quando a gente publicar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Beleza? Um abraço, até a próxima. Valeu!